Esse foi o episódio que eu mais paguei a língua. Eu falei nos vídeos anteriores, inclusive no último análise, se você não assistiu, vou deixar aqui no card pra você assistir, que seria um episódio provavelmente muito chato, que seria na mesma pegada daquele do divórcio do Richard e da Catherine, que teve aquela história lá com a Maggie, com o Jackson, que foi bem nada a ver. Falei, vai ser um desses episódios chatos pra caramba. Eu comecei a ver que eu tava enganada quando eu vi a promo do episódio 20, eu acabei vendo ela antes, e aí eu falei, caraca, mas pra tá acontecendo tudo isso, provavelmente já desenvolveu aí no episódio anterior, que é o 19, que foi o episódio que lançou ontem. Lá fui eu correndo assistir e agora eu já tenho as minhas opiniões e posso falar com propriedade o que eu achei do episódio. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, é muito importante. A maioria do pessoal que assiste vídeos de Grey's Anatomy não se inscreve no canal. Então se você ainda não é inscrito, clica aqui em se inscrever, não vai levar mais que 2 segundinhos e me ajuda demais. E se você gosta de vídeo de Grey's Anatomy, já curte esse vídeo e manda pra aquela sua amiga que também ama Grey's Anatomy e pode não conhecer o canal. Eu separei alguns tópicos que eu gostaria de falar com vocês. Não teve muitos núcleos o episódio, tiveram núcleos mais redondinhos, mais específicos. A gente descobriu um pouco mais da vida do Cormac, a gente viu um pouquinho mais do passado da Terry, a gente viu uma nova relação aí pra Maggie e também vimos aí a história do Richard. Então eu separei esses 4 pontos, eu acho que só tem eles de grande importância pra gente falar hoje. E eu vou começar falando do Cormac. Quando ele chegou ali em Grey's Anatomy, eu já tava com o bode dele, porque eu pensei, cara, vai entrar um médico novo e aí vai acabar com o Merluca, pra que foi toda essa construção que tiveram da Meredith do Andrew, agora vai acabar com tudo, igual foi com o Link, que o Link entrou pra entrar ali pra ser um triângulo amoroso com a Meredith e o DeLuca, e aí não levou a nada, acabou que hoje ele tá com a Amélia, graças a Deus, que eles são um casal maravilhoso. Então eu fiquei meio com o bode dele já do começo. Aí seguiram os episódios, eu fui criando uma empatia por ele, e no último episódio eu acabei chegando à conclusão, claro que é a minha opinião, obviamente não quer dizer que isso vai acontecer, mas eu acabei pensando que talvez ele entre pra substituir ou pra entrar aí no lugar do Alex, como o melhor amigo da Meredith, alguém que passou pelas mesmas dores que ela, alguém que entende ela. Isso porque no último episódio ela disse que amava o DeLuca, e aí eu senti uma conexão tão bonitinha e falei, caraca, o Merluca está vivo. Então se eles forem manter aí o relacionamento da Mer com o DeLuca, eu acho que vai sim ele ser um grande amigo dela. Mas no episódio de hoje a gente viu um pouquinho mais de como ele conheceu a esposa dele. Isso porque tá tendo uma conferência de médico, onde eles vão apresentar projetos e planos e essas coisas aí de médicos, na qual o Richard vai se apresentar. E no hotel que eles estão hospedados, que vai acontecer essa conferência, foi o lugar que ele conheceu a esposa dele. E aí mostra alguns flashbacks do dia que eles se conheceram, pula para um flashback depois para o dia em que ela foi fazer uma esterectomia, que é aquela cirurgia para você não ter mais filhos. Se eu entendi bem é isso, gente, por favor, não me matem, comentem aqui embaixo se eu estiver errado, porque eu já falei que eu assisto aí no inglês, e o inglês nem sempre ajuda nós. Então ela foi fazer uma cirurgia ali de esterectomia para não poder ter filhos. Eles usaram um equipamento para rastrear ali onde que tava o útero dela, e esse aparelho ele meio que fazia assim, sabe, tipo cortava. Quando ele fez isso, ele rompeu um tumor, um câncer que ela tinha ali, e o câncer acabou se espalhando pro corpo inteiro. As células cancerígenas se espalharam pelo corpo inteiro. A mulher dele acabou falecendo, deixando ele com os 2 filhos, que a gente já sabe que isso já tinha sido falado antes. Eu gostei muito da história deles. A trilha sonora foi muito interessante, eu acho que foi a melhor trilha sonora de toda essa temporada, porque ela entrava certinho no contexto das coisas que estavam acontecendo, quando era pra gente gostar do que estava acontecendo, quando era pra gente ficar tenso, quando era pra gente ficar triste, quando era pra gente se emocionar. Eu acho que ela casou perfeitinho pra todos os momentos do episódio, e a trilha sonora é uma coisa que é extremamente importante pra mim, porque ela faz eu me entregar o que eu tô assistindo. No episódio anterior, no episódio 18, que aconteceu tudo aquilo com o DeLuca, eu assisti, eu não chorei, eu achei tranquilo, achei legal. Teve até uma cena lá com o médico, a Amelia e a Ted, que vocês falaram que choraram muito, se emocionaram. Eu acabei não me emocionando, e nesse episódio que eu não dava nada, eu chorei horrores. Inclusive eu postei esse stories. E dá pra ver claramente o quanto que eu tava emocionada ali, me acabando. Eu acho que uma das coisas mais legais é que eu não me emocionei por uma história, eu me emocionei em todas as histórias, a todos os núcleos que foram contados. Eu chorei, ou pelo menos me emocionei em alguma parte. Eu achei a história do Cormac e da esposa dele muito bonitinha, achei que seria uma história que eu adoraria ter acompanhado se tivesse feito parte de Grey's Anatomy, se ele fosse médico aí da série há algum tempo. E me trouxe muito a sensação de que eu já tinha assistido aquilo, de que tinha sido uma história
história que foi muito bem contada. O pouco que eles falaram nesse episódio me pareceu que eu conhecia eles a vida toda. Quando eu terminei o episódio, eu tava com a sensação de que eles já faziam parte aí da série há muito tempo e que essa história aconteceu dentro da série. Quando ela tá pra fazer o último procedimento, um pouquinho antes dela falecer, ela pede pra ele cuidar dos filhos deles, ensinar que é normal chorar, você pode chorar, você pode ser forte e mesmo assim chorar e se entregar aos sentimentos, e falou várias coisas que ela gostaria que fossem passadas pros filhos dela. Uma das coisas que ela disse é que tudo bem se ele se apaixonasse de novo. Ele disse que não queria, que não iria, claro, né, naquela situação que ele tá ali, não, que mais que ele ia dizer? Mas ela disse que mesmo assim gostaria que ele soubesse que tem a aprovação dele, que ela quer que ele seja feliz. Gente, eu chorei muito nessa parte, nossa senhora. Me arrepio inteirinha, só de lembrar. Muito bonitinho, muito lindo, muito real. Eu imagino claramente uma situação dessa acontecendo na vida real, sabe? E aí me faz pensar o que isso significa, o que essa conversa vai influenciar nos próximos episódios. Quer dizer que ele vai acabar ficando com a Grey? Ou não? Quer dizer que eles vão ficar junto? Ou não? Quer dizer que eles podem até ficar e depois ela voltar com o DeLuca? Não sei. Difícil. Muitas incógnitas, eu acho que a gente só vai saber... Acho não, né? Tenho certeza. A gente só vai saber assistindo. Uma outra história que é contada é da Ted. A Ted também tá nessa conferência. Ela foi junto com a Maggie. E a Ted, como a gente sabe, tá naquele conflito em que ela ama o Owen há muitos anos. E ela gosta agora do Tom. E ela não sabe lidar com esses sentimentos. Afinal, pensa você gostar a vida inteira de uma pessoa. E quando você finalmente tá com ela, tem filhos com ela, tem uma vida com ela, você tem sentimentos por outra pessoa. Claro que ela não fez isso da melhor maneira. Ela não foi o mais honesta que ela poderia ter sido. Afinal, ela traiu o Owen com o Tom. Então isso não é legal. Eu repudio esse tipo de atitude. Mas considerando que ela tá apaixonada por ele, que ela não sabe o que fazer, vamos tentar dar um crédito pra ela. A gente conhece duas pessoas do passado da Ted, que são a Allison e a Claire. A Claire tá nessa conferência e elas começam a conversar sobre a Allison. A Allison morreu no atentado de 11 de setembro. E elas começam a conversar sobre. Acontece que em alguns flashbacks a gente descobre que a Ted tinha um caso com a Allison, que era a namorada da Claire, e as três moravam juntas. Antes de eu terminar de contar essa história, eu acho que ver essas cenas, esse flashback, me lembrou muito a casa da Mare, daquela coisa que ela tinha com o Karev, a Izzy e a April. Foi muito aconchegante, embora o que tivesse acontecendo ali foi muito tenso, mas eu vi claramente que foi uma referência àquilo, que é os residentes morando junto. Achei bem foficho, eles tentando serem ali grandes médicos e aprendendo e errando e se relacionando entre si. Mas de fofo só tem isso, porque mostra que no passado a Ted já tinha ali um histórico de traição, que ela traiu essa amiga delas, né, que é a Claire, com a Allison, que era amiga delas ali também. Deu pra entender? Pois bem, a Allison tava nas Torres Gêmeas no 11 de setembro e ela acabou falecendo. E a gente descobre que foi isso que influenciou a Altman a ir ao Afeganistão, porque ela tava com muita dor, ela queria fazer algo sobre aquilo dos terroristas que tinham acontecido. Ela conta que lá ela conheceu o Owen e aí ela se apegou muito rápido por ele. Eu acredito que principalmente por ela ter acabado de perder a Allison, que era um relacionamento conturbado, em que elas se amavam, mas ela namorava a Claire e aquela situação tava virando uma grande bola de neve, então ela acabou se apaixonando e se apegando muito rápido ao Owen. Isso explica muita coisa, porque ela tinha uma paixão surreal aí pelo Owen, mesmo quando o Owen tava com a Cristina e depois com a Amelia, sempre ela tinha esse amor muito louco pelo Owen. E também fica muito claro pra gente que ela tá realmente muito dividida agora com o Tom e com o Owen, porque ela fala diretamente pra Claire. Ela achava que não era possível que a Allison amassem duas pessoas, amasse ela e amasse a Claire ao mesmo tempo, e que hoje ela entende que isso sim é possível você amar duas pessoas. E dá pra ver muito bem esse dilema que ela tá de amar o Tom e amar o Owen. Vale acrescentar que Allison, o nome da bebê dela, foi em homenagem a essa menina Allison, que foi essa namorada dela do passado. Eu achei muito legal conhecer um pouquinho mais da história da Ted. Embora a gente achasse que já conhecia tudo, a gente ficou bem claro aí que a gente não conhece tudo. Eu acho que pode ser um caminho muito interessante pra Grey's Anatomy tomar, às vezes ter alguns flashbacks, contar mais de alguns personagens. Teve um episódio na temporada passada, se não me engano, em que a Sarah Drew, a April, ela tava tendo uma crise, ela não tinha mais aquela fé, não sei se vocês lembram que ela tava com a fé dela abalada, e aí contava um pouco mais da história dela, e ela contava um pouco mais de como era a relação dela com a religiosidade dela, aquela coisa dela ser virgem, querer se manter virgem, e também com o Jackson, e do filho dela, que eles não sabiam em que religião iam criar, e também teve aquele episódio do tiroteio que ficou bem claro. Foram vários episódios, que afinal a April
teve aí em várias temporadas, acho que em 10 temporadas ela participou. Então a gente já sabia que ela era muito religiosa. Nesse episódio em que ela tá com a fé abalada, a gente vê um pouco mais do personagem. Eu acho que se eles souberem fazer e trazer isso mais pra série vai ser muito interessante. Não igual foi aquele episódio horrível e chato da Maggie com o Jackson e também da Catherine com o Weber, que eles se separaram. Foi um episódio chato. Eu achava que aquele relacionamento ali, aquela coisa da Maggie com o Jackson, do Jackson com a Vi, que tava muito esquisito. Então se não for pra esse lado, acho que vai ser muito legal. For mais como nesse episódio que a gente viu o Comer ali de cabelinho, ele tinha cabelinho. Eu tenho uma teoria da conspiração aqui muito doida, que o Reis, ele só raspou a cabeça por causa da mulher dele. Eu fiquei com essa impressão, ele não foi dito. Aí quando ela tava fazendo cirurgia, ele tinha cabelo. Aí quando ela ficou com câncer, ele tava sem cabelo. Me lembra muito um filme que eu assisti da Cameron Diaz, que eu vou deixar o nome aqui, que eu não lembro, em que ela raspa a cabeça pra apoiar a filha dela. E não ficou claro, não falaram, pode ser loucura da minha cabeça, mas me deu essa impressão de que hoje ele é careca, ele não tem cabelo, porque ele raspou por causa dela. Me conta aí se vocês acharam a mesma coisa ou se eu tô ficando doida. A última história do episódio, antes de eu contar o que aconteceu com o Richard, foi da Maggie. Eu tinha certeza que esse episódio ia ser só focado na Maggie, na história dela. Graças a Deus eu tava enganada. E graças a Deus a história da Maggie foi muito boa. Gente, eu fiquei impressionada em como aquele médico novo que entrou, que eu nem lembro mais o nome dele, ele performou bem nesse episódio. Ele parece que tava na série. Me deu essa impressão, me conta se você teve também. Me deu a impressão de que ele tava na série já há muito tempo. Eu estou apaixonada por esse médico. Eu achei ele muito direto ao ponto. Eu gostei do jeito que ele fala. Eu achei que ele e a Maggie formam um casal muito legal. Que o que falta nela... Ô filho. Que o que falta nela tem nele. Pelo menos é o que deu a impressão, como ela mesma diz no episódio, que foi tudo muito rápido, mas parece que tinha que ser, que eles falam de meant to be. Então eu gostei muito, 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 muito. Eu espero de verdade que ele volte. Ele já deu uma entrada aí no assunto falando que ou eu vou pra Seattle ou você vem lá para o lugar que ele mora, que ele trabalha. Então eu acho que ele vai realmente voltar, o que me deixa muito feliz, que é finalmente um casal decente pra Maggie. O que aconteceu basicamente é que nessa conferência ela encontra esse médico que foi residente dela num período antes dela ir pra Seattle. E apesar dele ser mais velho que ela, eu achei muito legal eles ressaltarem isso pra não ter aquela coisa de novidade, maturidade. Vocês estão vendo essas orelhas? Vem dar oi, vem dar oi, vem dar oi. Fala oi, oi, eu quero aparecer, mãe. Eu quero aparecer. Mesmo que ele fosse mais velho que ela, ele era residente dela. Como foi, por exemplo, com o Ben e a Bailey, né? Mas não que eu ligue pra essa coisa de idade, eu já falei isso aqui, que eu acho que idade não tem nada a ver. O que muda realmente se o relacionamento vai dar certo é a maturidade da pessoa. Como, por exemplo, a Meredith e o Angel. Eu não acho que o Angel seja imaturo. Eu acho que no começo ele era um pouco, principalmente com aquele relacionamento que ele teve lá com aquela menina, que parece a Camila Cabello, na temporada 13, se eu não me engano. Que ela foi embora, quem lembra disso? Inclusive, ia ser muito legal se ela voltasse, mas eu acho que agora não nesse momento. Se ela voltasse aí talvez pra uma próxima temporada e quando ele já tivesse bem firme com a Meredith, aí eu sonhando aí, né? Tô sonhando acordada já. Enfim, a Maggie vê esse médico lá na conferência e ela fala, caramba, que lindo. Aí ela vira pra conversar ali com a Ted, contar isso aí que eu acabei de contar pra vocês. E ela fala assim, olha, não olha agora, mas ele está atrás de você. E acontece tudo muito rápido, eles têm uma conversa ali muito rápida, ele diz que esperava que ela aparecesse ali todos os anos e ela nunca foi nessa conferência, e eles têm uma química ali que tudo acontece muito rápido, quando a gente vê eles já estão junto na cama, e depois eles estão tendo altas conversas, e eles passam muito tempo junto, tem até um momento que a Maggie fala, caramba, já amanheceu, já tá na hora da apresentação do Richard, e eu achando que era noite ainda. Então eu achei que eles eram um casal que super combinou, inclusive eu acho que eu vou botar eles na capa. Não, mentira, eu não vou, porque a história a seguir merece toda a atenção que é devida, né? Que foi a história do Richard. O Richard é um dos primeiros que aparecem nesse episódio e aparece ele com a Catherine. A Catherine chega, pede desculpas pra ele, diz que eles podem voltar sim, e acontece que eles se reconciliam, é muito fofinho, eles se beijam e ficam juntos, tomam café da manhã juntos. Ela ajuda ele a escrever o roteiro lá da apresentação dele. Eu me identifiquei muito porque às vezes a gente briga muito sério com a pessoa que a gente ama e de repente só a gente pede uma desculpa, parece que tudo aquilo que a gente tinha vivido, toda aquela briga foi horrível e só um pedido de desculpa resolve tudo. Eu achei muito lindo. Eu acho que um grande momento da série foi quando o Richard tá reescrevendo ali, ele tá tendo um momento muito fofinho com a Catherine, e ele tá escrevendo lá o roteiro dele e mostra pra gente, a câmera mostra que ele está falando sozinho. Gente, eu arrepio inteirinha, só de lembrar. Porque na hora eu comecei a chorar enlouquecidamente. Porque eu falei, cara, que legal que ele tá se voltando com a Catherine, porque
Ai, já tô ficando emocionada. Que legal que ele tá voltando com a Catherine, porque daí quando ele ficar doente, porque eu já tinha visto a promo, né, do próximo episódio, e quando ele tiver ele passando por aquela situação, ela vai estar do lado dele, então eu achei incrível. E aí descobri que na verdade não era ela, ele tava alucinando. Nossa, tô mal, não tô bem. Eu não sabia que eu tinha um amor assim tão grande pelo personagem do Richard e... Nossa, tô mal, não tô bem, não tô pronta pra perder mais alguém. Eu falei com vocês em algumas análises, já tem um tempo, acho que as 3 últimas análises, as últimas 3 semanas eu já tô falando isso, que eu acho que na season finale alguém vai morrer. Pelo caminho que tá andando vai ser ou o DeLuca ou o Richard, mas também pode ser alguém que a gente não espera, alguma coisa bem inesperada, como foi, por exemplo, a morte do George. Então eu acredito que realmente a gente vai ter uma grande perda. Eu digo isso porque pelo caminho, pelo que eu conheço de Grey's Anatomy, eles estão caminhando pra uma perda, pra uma coisa emocionante pra gente começar a próxima temporada com um gás que a gente sempre começa depois de uma grande perda ou depois de um grande episódio, como o do atirador, como a morte do George, como o episódio do avião. Então eu acredito que sim, a gente vai ter uma perda ou um grande acontecimento se não for uma perda. E tudo caminha aí pra ser do Richard. Durante a apresentação dele, que ele tá apresentando aquela caneta que identifica lá onde que tá o câncer, a gente acha que tava super bem bolado, super bem escrito, inclusive ele fala muito do roteiro, do que ele vai falar, né, das anotações dele, e eu fiquei pensando, cara, que perfeito, isso deve ser revolução. E quando ele começa a explicar, a gente vê que era tudo coisa da cabeça dele, que o plano não faz sentido nenhum. E a Meg tá junto com o Cormac lá e a Ted assistindo a apresentação dele. Todos os médicos em Seattle também estão assistindo pela transmissão na TV. A Meredith tá em casa com a Zola também assistindo na TV. E aí o Richard começa a falar um monte de coisa sem sentido. Eu não entendi muito bem como eles identificaram isso, mas eles são médicos, né? E a Meg vai tentar tirar ele ali do palco. Ele fala, quem é você? Quem é você? Chega o Cormac, ele fala, não encosta em mim. Então a gente vê que ele tá bem mal mesmo e a Meg diz, ó, chama a ambulância, porque eu acho que ele tá tendo um derrame, eu vou chorar, não vou chorar. E aí aparece na última cena ele deitado na maca, sendo levado, e ele olhando assim a Meg e olhando assim... Nossa, é horrível, gente, que coisa horrível. Vamos falar um pouco do promo? No promo a gente vê o que vai acontecer, como que eles vão cuidar do Richard. É claro que o Richard é um dos principais personagens, então ele é colocado em prioridade. Ele tem 65 anos, eles falam aí a idade dele finalmente. Então ele não tá tão velho assim, embora esteja aí já com uma idade. Então ele é colocado como prioridade, todos os médicos se mobilizam pra tentar encontrar uma cura. Tem até uma fala da Meredith no promo que ela diz, eu sou a melhor pessoa pra tratar você, porque tudo que eu sei eu aprendi com você. Eu vou chorar de novo, meu Deus do céu, não posso, eu tenho mais vídeo pra gravar. Eu não esperei nada desse episódio, nada, e foi um episódio completamente surpreendente, muito positivamente, porque eu tô acostumada a me decepcionar com esse tipo de episódio e ser surpreendida com um episódio lindo desse foi muito bom. Eu chorei muito, o Gabriel olhou pra mim assim na cama e falou, amor, tá tudo bem? Falei, tá, o que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. Ele está chorando com Grey's Anatomy de novo? Eu falei, tô. Ele falou, caramba. Mas é isso, foi um episódio extremamente emocionante. Eu sei que tem gente que assiste os vídeos aqui do canal sem ter assistido ainda os episódios, então eu recomendo muito que você assista. Se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou. Eu achei o episódio lindo, muito bonito. Eu achei a trilha sonora muito boa. Realmente dava a sensação que a gente tinha que ter em cada parte, momentos que a gente tinha que ter ficado feliz. Depois desse episódio eu torço muito pra Catherine e o Weber voltarem. Eu não tava torcendo antes, porque eu achei que ela tava já por aqui. Mas vendo eles juntos, mesmo que na alucinação dele, me fez lembrar o porquê que eu gosto deles juntos como casal. Então eu torço muito pra que eles voltem. A história da Ted com o Owen não ficou claro o que vai acontecer. A gente entendeu que ela ama os dois, mas tem muitas incógnitas ainda, o que isso quer dizer, com quem que ela vai ficar. Acho que vai ser realmente um assunto que vai ser tratado ao longo dos episódios, ela contando que ficou com o Tom e tudo isso. Gostei muito de conhecer um pouquinho do passado dela, por que ela foi pra guerra, por que ela colocou o nome da filha dela de Alicent. Gostei demais. Também gostei muito da história do Cormac com a esposa dele. Eu achei a história fenomenal. Gostei muito mesmo. Não esperava que eu fosse gostar tanto. E a história do Richard foi muito emocionante. Eu chorei demais. E eu espero que continue assim. Eu sinto que Grey's Anatomy tá apelando um pouquinho pro nosso lado emocional, pra deixar a gente mais choroso, a gente mais emocionado com os episódios. E eu acho que isso é totalmente intencional,
pra que a gente crie ali um novo elo com o Grey's Anatomy, porque querendo ou não, muitos dos fãs já estão se afastando e estão deixando a série. Então eu acho que eles estão realmente apelando aí pro nosso emocional. Tá funcionando, não vou mentir. Já teve vezes que eu achei que foi demais, mas nesse momento eu achei que foi na medida certa, eu gostei muito. E eu espero realmente que continue nessa pegada. Eu acredito que o próximo episódio vai ser muito emocionante, já pelo que eu vi da promo. E eu tô com grandes expectativas, o que me deixa preocupada, porque eu tava sem nenhuma expectativa desse episódio. Eu assisti, eu amei todas as partes, todas as cenas, eu fiquei totalmente vidrada. Eu não conseguia nem pausar o episódio pra poder fazer o roteiro e anotar algumas coisas que eu queria que tivessem. Foi muito bom mesmo. Inclusive o episódio da semana passada, que vocês amaram e gostaram muito, eu gostei também. Eu achei que esse foi melhor, na minha opinião. Me contem o que vocês acharam do episódio, quais são as expectativas, se vocês acham que o DeLuca ou o Weber vai morrer mesmo, ou se vocês acham que eles não vão ter culhão pra matar eles agora, e o que vai acontecer nos próximos capítulos. É isso, um beijo, assistam Grey's Anatomy nessa maratona, lavem as mãos, fiquem em casa, até o próximo vídeo.